de Dunwich. Capítulo 9. Na sexta-feira de manhã, Armitage, Rice e Morgan partiram de carro para Dunwich, chegando ao povoado por volta da 1 da tarde. O dia estava agradável, mas mesmo sob a clara luz do sol, uma espécie de calmo pavor e agouro parecia pairar por sobre as estranhas colinas arredondadas e as profundas e sombrias ravinas da acometida região. Por vezes, sobre um topo de montanha, podia-se vislumbrar, recortado contra o céu, um lúgubre círculo de pedras. Pelo ar de silenciado temor presente na venda de Osborne, eles perceberam que algo horrível havia acontecido, e logo ficaram sabendo da aniquilação da casa e da família de Elmer Fry. Por toda aquela tarde, rodaram por Dunwich, questionando os habitantes locais a respeito de tudo aquilo que havia acontecido e vendo com seus próprios olhos, em crescente agonia, as sombrias ruínas dos Fry, com traços remanescentes da substância preta viscosa, o gado ferido de Seth Bishop e as enormes faixas de vegetação arrasada em vários lugares. A trilha, que subia e descia a colina Sentinela, parecia para Armitage de uma significação quase cataclísmica, e, durante um certo tempo, permaneceu olhando para a sinistra pedra em forma de altar no cume. Por fim, os visitantes, informados sobre um grupo da polícia estadual que viera de Aylesbury aquela manhã, em resposta aos primeiros relatos telefônicos da tragédia dos Fry, decidiram procurar os oficiais e comparar suas impressões até onde fosse viável. Isso, contudo, acharam mais fácil de planejar do que de realizar, visto que nenhum sinal do grupo podia ser encontrado em qualquer direção. Eles eram 5 num carro, que agora se encontrava parado e vazio perto da ruína do terreiro dos Fry. Os habitantes locais, havendo todos falado com os policiais, pareciam primeiramente tão perplexos quanto Armitage e seus companheiros. Foi quando o velho Sam Hutchins pensou em algo que o deixou pálido, cutucou Fred Farr e apontou para o buraco úmido e profundo que se escancarava perto dali. Deus do céu! Disse, ofegante. Eu falei pra eles não descer pra dentro do vale. E eu nunca pensei que alguém ia fazer isso com aquelas marcas e aquele cheiro. E os curiangos tudo berrando lá embaixo naquela escuridão do meio-dia. Tanto os habitantes locais quanto os visitantes sentiram um calafrio. E todos os ouvidos pareciam escutar de forma instintiva e inconsciente. Armitage, agora que havia verdadeiramente encontrado o horror e seu rastro de destruição, tremeu com o peso da responsabilidade que lhe era imposta. A noite iria cair em breve, e era então que a blasfêmia montanhosa movia-se pesadamente sobre seu curso bizarro. Negotium perambulans in tenebris. O velho bibliotecário recitou a fórmula que havia memorizado e agarrou o papel que continha a alternativa 1, que não havia memorizado. Viu que sua lanterna elétrica estava em bom funcionamento. Rice, a seu lado, pegou de uma maleta um pulverizador de metal do tipo usado para combater insetos, enquanto Morgan tirava da caixa o rifle de caça grossa no qual confiava, apesar dos avisos dos colegas de que nenhuma arma material ajudaria. Armitage, que havia lido o horrendo diário, sabia muito bem que tipo de manifestação esperar, mas não atemorizou mais as pessoas de Dunwich, dando a eles quaisquer referências ou pistas. Ele esperava que a coisa pudesse ser derrotada sem qualquer revelação ao mundo sobre a monstruosidade da qual havia escapado. À medida que escurecia, os habitantes locais começaram a se dispersar em direção às suas casas, ansiosos por se trancar dentro delas, apesar da presente evidência de que todas as fechaduras e trancas humanas eram inúteis perante uma força que podia derrubar árvores e esmagar casas a seu bel prazer.
Eles balançaram as cabeças ao saber do plano dos visitantes de ficar a postos nas ruínas dos Fry perto do vale. E assim que saíram, tinham pouca expectativa de vê-los de novo algum dia. Houve estrondos embaixo das colinas naquela noite, e os curiangos piaram ameaçadoramente. De vez em quando, um vento, soprando por sobre o vale da Fonte Fria, trazia um toque de inefável fedor para o ar pesado da noite. Tal fedor, todos os 3 observadores já haviam sentido uma vez, quando estiveram perto de uma coisa moribunda que havia passado por 15 anos e meio como um ser humano. Mas o procurado terror não apareceu. O que quer que estivesse lá embaixo, no vale, estava esperando o momento propício, e Armitage disse a seus colegas que seria suicídio tentar atacá-lo no escuro. Amanheceu lividamente, e os sons noturnos pararam. Era um dia cinza e triste, com uma garoa intermitente, e nuvens cada vez mais carregadas pareciam amontoar-se além das colinas em direção noroeste. Os homens de Arkham estavam indecisos sobre o que fazer. Buscando abrigo contra a chuva, que aumentava, embaixo de uma das poucas construções que ainda restavam na propriedade dos Fry, discutiram a conveniência de esperar ou partir para a agressão, descendo o vale adentro em busca da inominável e monstruosa presa. O aguaceiro aumentou, e estrépitos de trovões soaram, vindos de horizontes distantes. Relâmpagos difusos tremeluziam, e então um raio bifurcado caiu próximo de onde estavam, como se descesse para dentro do próprio vale amaldiçoado. O céu ficou muito escuro, e os observadores torceram para que a tempestade fosse daquelas curtas e violentas que são seguidas por um céu limpo. Ainda estava horripilantemente escuro, quando, não muito mais que uma hora depois, uma confusa babel de vozes soou lá embaixo da estrada. Em seguida, apareceu um grupo de mais de uma dúzia de homens correndo, gritando e até mesmo choramingando histericamente. Alguém que vinha à frente começou a dizer algumas palavras soluçando, e os homens de Arkham sobressaltaram-se quando aquelas palavras adquiriram uma fonte coerente. Pai do céu, pai do céu. A voz quase não saiu. Tá vindo de novo. E agora de dia, tá por aí, andando por aí, agorica mesmo. Só Deus sabe quando vai acabar com todo mundo. Ofegante, o narrador silenciou, mas outro continuou a história. Faz quase uma hora que Zeb Watley ouviu no telefone tocar e era a Dona Corey, mulher do Jorge, que mora pra baixo da encruzilhada. Ela falou que o menino Luther tava tocando gado pra dentro depois que o raio caiu, quando viu que as árvores estavam vergando pra dentro do outro lado do barranco e sentiu o mesmo cheiro ruim que sentiu quando encontrou aquelas baita pegadas segundos de manhã. E ela falou que ele falou que fez um subiu e um barulho d'água, que as árvores e mato não podia fazer sozinho. E depois as árvores do lado da estrada começaram a vergar por um lado só. E fez um barulho horrível de pisada forte espirrando barro. Mas vê só, o Luther não viu nadinha, só as árvores e o mato vergando. Aí lá na frente, onde o córrego dos bichos passa por baixo da estrada, ele ouviu a ponte ranger e estralar e podia contar direitinho o barulho da madeira rachando e quebrando. E ele não viu nadinha mesmo, só as árvores e o mato vergando. E quando a colina sentinela começou a estralar, o Luther teve coragem de subir até onde ele tinha ouvido o primeiro estralo e olhou para o chão. Só tinha barro e água, e o céu estava preto e a chuva estava apagando as pegadas demais de ligeiro. Mas desde a boca do barranco, de onde as árvores tinham entortado, ainda tinha umas marcas danadas de grande, iguais às que ele viu na segunda de manhã. Nesse momento, o primeiro e alvoroçado narrador interrompeu. Mas aquilo não é o problema agora, aquilo foi só o começo. O Zeb tava aqui chamando o povo e todo mundo tava escutando quando ligaram do sítio do Seth Bishop. A Sally, que toma conta da casa, tava berrando que nem doida. Tinha acabado de ver as árvores pegando fogo do lado da estrada e falou que fazia um barulho de amassar, igual um elefante pisando forte e esmagando tudo no caminho pra casa.
Então ela levantou e falou de repente de um cheiro horrível e falou que o filho dela, o Chance, estava gritando que era o mesmo cheiro que ele sentiu em Riba, nas ruínas dos Watley, na segunda de manhã. E os cachorros estavam tudo latindo e gemendo feio. Então ela soltou um grito terrível e falou do barracão lá embaixo na estrada tinha acabado de desmoronar, igual que a tempestade tivesse passado por lá. Só que o vento não era forte assim para fazer aquilo. Todo mundo estava ouvindo e nós conseguimos escutar a respiração forte de um montão de gente pelo telefone. De repente, Sally gritou outra vez e falou que a cerca da frente da casa tinha acabado de quebrar em 1000 pedaços. Mas não tinha nenhum sinal do que tinha feito aquilo. Então todo mundo no telefone conseguiu ouvir o Chance e ver o Seth Bishop gritando também. E a Sally estava berrando harto que alguma coisa passada tinha batido na casa. Não era raio nem nada, mas alguma coisa pesada forçando a frente que ficava se jogando e forçando, mas você não podia ver nada da janela da frente. E então... Traços de pavor realçaram-se em cada rosto, e Armitage, tremendo como estava, mal pôde estimular o narrador a continuar. Então a Sally gritou harto: "Acorde, a casa está desmoronando." E pelo telefone nós conseguimos ouvir o barulhão de tudo quebrando e uma gritaria danada. Igual quando o sítio do Elmer Fry sumiu, só que pior. O homem fez uma pausa e outro do grupo falou. Foi só isso mesmo. Nenhum barulho, nem chiado no telefone depois daquilo. Só uma paradeira. Nós que ouviu isso, saímos com os nossos carros e carroça para conseguir juntar bastante homem lá no Corey. E vim aqui para ver o que se achava melhor fazer. O que eu acho mesmo é que o julgamento de Deus por causa do nosso pecado, que nenhum de nós nunca pode fugir. Armitage viu que havia chegado o momento para uma ação verdadeira e falou decisivamente para o hesitante grupo de camponeses assustados. "Devemos segui-las, rapazes", disse num tom de voz o mais tranquilizador possível. "Acredito que haja chance de fazer com que pare. Vocês sabem que aqueles Watley eram bruxos. Pois bem, essa é uma coisa de feitiçaria e deve ser derrotada pelos mesmos meios. Vi o diário de Wilbur Watley e li alguns dos estranhos livros antigos que ele costumava ler. E acho que sei o tipo de fórmula mágica que devo recitar para fazer com que a coisa desapareça. É claro que não posso ter certeza, mas vale a pena tentar. É invisível, sabia que seria. Mas há um pó nesse pulverizador de longa distância que pode fazê-lo aparecer por um segundo. Mais tarde, vamos experimentá-lo. É uma coisa horrorosa demais para permanecer viva, mas não é tão má quanto o que Wilbur Watley teria deixado para nós se tivesse vivido mais. Vocês nunca saberão do que o mundo escapou. Agora, só temos essa única coisa com que lutar. E não pode multiplicar-se. Pode, contudo, causar muito dano. Então não devemos hesitar em livrar a comunidade dela. Devemos segui-la, e o modo de começar é indo até o lugar que acabou de ser arrasado. Que alguém indique o caminho. Não conheço suas estradas muito bem, mas imagino que deva haver um atalho pelo mato. O que acham? Os homens esquivaram-se por um momento, e então Earl Sawyer falou calmamente, apontando com o dedo encardido através da chuva que diminuía aos poucos. Acho que você pode chegar até o sítio do Seth Bishop mais depressa, cortando pelo mato mais baixo aqui, passando pela parte rasa do córrego e subindo pelas terras roçadas do Carrier, e depois pela mata. O sítio aparece na beira da parte alta da estrada, um pouquinho do outro lado. Armitage, Rice e Morgan começaram a caminhar na direção indicada, e a maioria dos habitantes locais seguiram-nos devagar. O céu estava ficando mais limpo, e havia indícios de que a tempestade já passara. Quando Armitage inadvertidamente tomava o caminho errado, Joey Osborne avisava-o e andava na frente para mostrar o correto. A coragem e confiança estavam crescendo, embora o crepúsculo na floresta, que cobria a colina quase perpendicular, localizada no final do atalho, e entre cujas fantásticas árvores antigas tinham que escalar como se subissem uma escada, impunha
um teste severo a essas qualidades. Por fim, chegaram a uma estrada lamacenta no momento em que o sol saía. Eles estavam um pouco além da propriedade de Seth Bishop, mas as árvores tombadas e os horrendos e inconfundíveis rastros mostravam o que havia passado por ali. Só alguns minutos foram gastos pesquisando as ruínas que se encontravam à beira do abismo. Tudo ocorreu como no incidente dos Fry, e nada vivo ou morto foi encontrado em nenhuma das fachadas derruídas que haviam sido a casa e o celeiro dos Bishop. Ninguém queria permanecer ali, entre o mau cheiro e a substância preta viscosa, mas todos se viraram, instintivamente, para a fileira de marcas horríveis que se dirigiam para a arruinada casa dos Whatley e para as ladeiras coroadas de altares da colina Sentinela. Ao passar pelo local onde Wilbur Whatley residia, os homens estremeceram-se, visivelmente, e pareciam misturar hesitação a seu entusiasmo outra vez. Não era brincadeira seguir o rastro de algo tão grande quanto uma casa que não se podia ver, mas aquilo tinha toda a malevolência destrutiva de um demônio. Do lado oposto da base da colina Sentinela, os rastros deixavam a estrada, e havia aquele envergamento e emaranhamento da vegetação visível ao longo da extensa faixa que marcava a primeira trilha do monstro, indo e voltando do cume. Armitage exibiu uns binóculos com uma considerável capacidade de aumento e perscrutou o precipício verde que ladeava a colina. Então, ele passou o instrumento para Morgan, cuja vista era melhor. Após um momento de observação atenta, Morgan soltou um grito agudo, passando para Sawyer, indicando com o dedo um certo ponto no precipício. Sawyer, tão desajeitado quanto a maioria dos que não usam instrumentos ópticos, atrapalhou-se um pouco, mas, finalmente, focou as lentes com a ajuda de Armitage. Assim que localizou o ponto, seu grito foi menos reprimido do que havia sido de Morgan. Deus Todo-Poderoso! O mato e as arvinhas tá se mexendo, tá subindo devagar, se arrastando pra cima agora mesmo. Só Deus sabe pra quê. Então, o germe do pânico pareceu espalhar-se por entre os exploradores. Uma coisa era perseguir a entidade inominável, bem outra era encontrá-la. As fórmulas mágicas podiam estar corretas, mas e se não estivessem? Vozes começaram a questionar Armitage sobre o que ele sabia a respeito da coisa, e nenhuma resposta parecia satisfazê-los de verdade. Todos pareciam sentir-se em grande proximidade a fases da natureza e da existência totalmente proibidas e externas à sã experiência da humanidade.